Ela estava no caixa, com o filho no colo e R$ 20 a menos para pagar. Olhou para a atendente e disse: "Prometo te pagar quando puder." Foi quando um homem se aproximou. Ele não sabia que aquela mulher era idêntica à filha que ele perdeu. Marina sabia que aquele dia ia ser difícil. Só não imaginava que seria o dia em que ela ia sentir vergonha de estar viva. O supermercado. Esperança Verde estava cheio naquela tarde de quinta. Gente comprando como se o mundo fosse acabar amanhã. Ela entrou pela porta automática segurando Lucas no colo, o menino de 2 anos agarrado no pescoço dela com aquela força de criança que sente quando a mãe está nervosa. No bolso da calça jeans rasgada, R$ 40 em moedas que ela tinha juntado durante a semana inteira catando latinhas, fazendo faxina na casa da vizinha, vendendo as últimas roupas que ainda prestavam. R$ 40. Era tudo o que ela tinha no mundo até o final do mês. Ela pegou uma cestinha porque carrinho chamava a atenção demais e começou a andar pelos corredores com os olhos fixos nas prateleiras, calculando cada centavo na cabeça. Leite. Lucas precisava de leite. R$ 2,90. Pão. R$ 3,50. Arroz. O pacote pequeno, R$ 12. Ela foi colocando as coisas devagar, sentindo o peso da cesta aumentar junto com o peso no peito. Passou pela seção de fraldas e pegou o pacote mais barato, aquele que todo mundo sabe que vaza, mas que custa metade do preço. R$ 15. Fez as contas de cabeça. R$ 33,40. Ainda dava. Ainda cabia no orçamento. Foi quando Lucas apontou para o alto da prateleira e falou com aquela voz fina de criança: "Mamãe, dodói." Ela olhou para onde ele apontava. Remédio infantil. A caixinha pequena, aquela que toda mãe conhece, a que serve para febre, para dor, para qualquer coisa que aperta o coração de ver o filho sofrendo. Marina sentiu a garganta fechar. Lucas tinha passado a noite toda com febre. Ela tinha esfriado ele com pano molhado, tinha rezado, tinha pedido para Deus que a febre baixasse sozinha. Mas de manhã ele ainda estava quentinho, com o rostinho vermelho, reclamando que a garganta doía. Ela pegou a caixinha. Virou para ver o preço. R$ 29,90. Quase R$ 30. Mais da metade do dinheiro que ela tinha. Se comprasse o remédio, não ia ter comida suficiente. Se não comprasse, Lucas ia continuar com febre. Marina fechou os olhos, respirou fundo e colocou a caixinha na cesta. Filho vem primeiro. Sempre vem primeiro. Mesmo que isso signifique que ela ia dormir com fome de novo. Chegou no caixa com as pernas bambas. A atendente era uma mulher de uns 50 anos. Cabelo preso num coque apertado, crachá escrito Janete, pendurado torto no uniforme. Ela nem olhou para Marina quando começou a passar as compras no leitor. Bip, bip, bip. Cada som era uma facada no estômago de Marina. Lucas mexia no colo dela, puxando o cabelo dela, alheio ao desespero da mãe. Janete falou o valor sem tirar os olhos da tela. R$ 63,40. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 63. Ela tinha 40. Faltavam R$ 23. R$ 23 que podiam ser 23 mil, pelo desespero que tomou conta dela naquele segundo. Eu posso devolver alguma coisa. Marina sussurrou, a voz saindo torta, quase sem ar. Janete suspirou com impaciência, daquele jeito que gente que trabalha no caixa suspira quando a fila está grande e alguém complica. O que a senhora quer devolver? Marina olhou para as compras. Leite não dá para tirar. Lucas precisa de leite. Pão não dá para tirar. É a única coisa que ela consegue fazer ele comer direito. Arroz não dá para tirar. Tem que durar a semana inteira. Fralda não dá para tirar. Sobra o remédio. O remédio, Marina falou, sentindo a voz quebrar. Pode tirar o remédio. Foi quando Lucas começou a chorar. Não aquele choro manhoso de criança que quer brinquedo. Era o choro de dor, de febre, daquele jeitinho que corta a alma de qualquer mãe. Ele agarrou no pescoço de Marina e chorou mais alto, e todo mundo na fila virou para olhar. Uma senhora de cabelo pintado de loiro, bolsa de marca pendurada no braço, falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Gente que não tem condição não deveria ter filho. Olha o estado dessa criança. Marina sentiu o rosto queimar, não de vergonha, de raiva.
de uma raiva tão grande que ela teve que morder o lábio para não responder, para não gritar, para não explodir ali no meio do supermercado. Ela olhou para Janete, que desviou o olhar com nojo mal disfarçado. O remédio. Marina repetiu, agora com a voz firme, mas com lágrimas escorrendo. Tira o remédio. Janete passou a mão no leitor para cancelar o item. Ficou R$ 33,40. Marina abriu a bolsa velha, rasgada nas alças, e começou a tirar as moedas. Uma por uma. Moedas de 10 centavos, de 25, de 50, de R$ 1. Foi colocando na mão de Janete, que segurava com a ponta dos dedos como se as moedas estivessem sujas. A fila inteira olhava. Todo mundo olhava. Marina sentia os olhares queimando nas costas, julgando, condenando, transformando ela numa coisa menor que gente. Quando terminou de contar, faltavam R$ 6,60. Ela tinha contado errado em casa. Tinha esquecido que o arroz tinha subido de preço. Marina olhou para Janete, olhou para as compras, olhou para Lucas chorando no colo dela e fez a única coisa que conseguiu fazer. Por favor, ela sussurrou com a voz quebrada, com o orgulho despedaçado no chão daquele supermercado. Por favor, eu prometo te pagar quando puder. Eu volto aqui amanhã, depois de amanhã, mas eu prometo que eu pago. Só deixa eu levar essas compras. Meu filho tá com fome. Janete olhou para ela como se ela tivesse pedido para roubar o caixa. Moça, aqui não é fiado. Ou você paga, ou vai ter que deixar. A senhora de cabelo loiro na fila soltou uma risada curta, cruel. Fiado? Que mundo é esse? Vai pagar com o quê, minha filha? Com promessa? Outras pessoas na fila começaram a resmungar. Isso tá demorando demais. Eu tenho hora marcada. Sempre tem um para atrapalhar. Marina sentiu as lágrimas caírem mais rápido. Lucas chorava no colo dela, puxando a blusa dela, repetindo, mamãe, 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 daquele jeito que criança faz quando tá desesperada. Ela não sabia mais o que fazer. Não sabia para onde ir. Só sabia que tinha falhado. Tinha falhado como mãe, como mulher, como pessoa. Foi quando ela ouviu uma voz atrás dela. Uma voz rouca, grave, carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Quanto tá faltando? Marina se virou. Era um homem de uns 50 e poucos anos, barba grisalha, e olhava para Marina como se tivesse levado um soco no estômago. Janete respondeu com desdém. R$ 23, mas o senhor não precisa se meter nisso. O homem não tirou os olhos de Marina. Ele estava tremendo, tremendo de verdade, como se estivesse vendo um fantasma. Tirou a carteira do bolso, pegou uma nota de R$ 50 e colocou no balcão. Passa tudo dela, ele disse, a voz saindo estranha, engasgada. E o remédio que ela tirou? Coloca o remédio de volta. Marina tentou recusar, tentou falar alguma coisa, mas as palavras não saíram. O homem simplesmente balançou a cabeça, pedindo silêncio, e Janete passou o remédio de volta, claramente incomodada com a situação. Quando Janete entregou o troco, o homem pegou tudo e colocou na mão de Marina. R$ 26,60. Ela olhou para ele confusa, emocionada, sem entender. Lucas parou de chorar. Olhou para o homem e deu aquele sorriso banguela de criança, esticando a mãozinha para tocar no rosto dele. O homem fechou os olhos quando a mão de Lucas encostou na barba dele. E Marina viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Obrigada. Marina conseguiu sussurrar. Muito obrigada. Eu não sei como agradecer. O homem abriu os olhos, limpou a lágrima rapidamente e pegou as sacolas de compras. Deixa eu levar até teu carro. Marina ia recusar, mas ele já estava andando em direção à saída. Ela seguiu atrás, sentindo as pernas tremerem, sentindo o peito apertado de uma emoção que não sabia nomear. No estacionamento, ele colocou as sacolas no banco de trás do Uno velho dela, aquele que tinha o retrovisor quebrado e a lataria amassada. Virou para ela e pela primeira vez sorriu. Um sorriso triste, carregado de dor. Pode me chamar de Sr. Paulo, ele disse. Marina balançou a cabeça, agradecendo de novo. Paulo ficou ali parado, olhando para ela, olhando para Lucas, com aquela expressão de quem quer falar alguma coisa, mas não consegue. Então ele tirou um cartão amassado do bolso. Se precisar de trabalho, me procura. Marina pegou o cartão.
Leu. Paulo Henrique Almeida, diretor executivo, Grupo Almeida. E não entendeu nada. Paulo deu um passo para trás, como se fosse embora. Mas antes de ir, ele olhou fundo nos olhos de Marina e disse, com a voz quebrada: "Você parece muito com alguém que eu perdi." E foi embora, deixando Marina ali, segurando Lucas no colo, com um cartão na mão e um nó na garganta. Ela não sabia ainda. Mas aquele homem que a salvou no supermercado não era um estranho. Era alguém que estava esperando por ela há 21 anos. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no colchão fino no chão do quartinho que dividia com Lucas, olhando para o teto rachado com o cartão de Paulo na mão. Virava para um lado, virava para o outro. Mas a frase dele não saía da cabeça. "Você parece muito com alguém que eu perdi." O jeito que ele tinha falado, com a voz embargada, com os olhos cheios de lágrima. O jeito que ele tinha olhado para Lucas, fechando os olhos quando o menino tocou no rosto dele, como se aquilo doesse e curasse ao mesmo tempo. Ela levantou, acendeu a luz do celular velho que mal segurava a carga e digitou o nome dele na internet. Paulo Henrique Almeida. Apareceram várias notícias. Grupo Almeida expande rede de supermercados para o interior. Empresário Paulo Almeida doa milhões para hospital infantil. Fundador do Grupo Almeida completa 40 anos de empresa. Marina foi rolando as notícias, tentando entender. Aquele homem que pagou as compras dela com R$ 50, como se fosse a coisa mais natural do mundo, era dono de uma das maiores redes de supermercados do estado. Então por que ele estava vestido daquele jeito? Por que ele estava num supermercado comum numa quinta à tarde? E por que ele tinha chorado quando viu ela? Marina clicou numa notícia mais antiga. A manchete fez o coração dela parar. Empresário Paulo Almeida perde esposa e filha em acidente trágico. A matéria era de 3 anos atrás. Ela leu cada palavra, sentindo um aperto no peito que foi aumentando. Helena Almeida, 22 anos, e a mãe dela, Cristina Almeida, tinham morrido num acidente de carro na estrada. Helena estava grávida de 3 meses. Paulo tinha perdido tudo de uma vez. Marina olhou para a foto que acompanhava a notícia. Era uma foto antiga, de uma festa de formatura, Helena de Beca, sorrindo, ao lado do pai. E Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. Helena tinha o mesmo cabelo castanho que ela, os mesmos olhos escuros, o mesmo formato de rosto. Não era idêntica, mas a semelhança era perturbadora. "Você parece muito com alguém que eu perdi." Marina desligou o celular e abraçou Lucas, que dormia tranquilo ao lado dela. Agora tudo fazia sentido. Paulo não tinha ajudado uma estranha no supermercado. Tinha ajudado o fantasma da filha que ele perdeu. Os dias passaram devagar. Marina tentou esquecer, tentou seguir em frente, mas o dinheiro acabou rápido. O aluguel venceu. A dona da casa, Dona Marta, bateu na porta numa terça de manhã com aquela cara de quem não tá pra brincadeira. "Marina, já são 5 dias de atraso. Você sabe que eu não posso esperar mais." "Eu sei, Dona Marta. Só mais uns dias, eu prometo. Você prometeu semana passada também." "Olha, eu gosto de você, gosto do Lucas, mas eu tenho contas para pagar. Se até sexta você não me der pelo menos metade, vou ter que pedir para vocês saírem." A porta fechou. Marina sentou no chão, com Lucas brincando com um carrinho de plástico quebrado, alheio ao desespero da mãe. Ela olhou para o cartão de Paulo, que tinha guardado na carteira. Pegou o celular. Discou o número. Quase desligou 3 vezes antes de alguém atender. "Alô?" A voz de Paulo. Ele atendeu pessoalmente. Marina engoliu seco. "Oi, é Marina. A gente se encontrou no supermercado semana passada." Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais. Depois a voz dele, diferente, mais suave. "Marina, eu estava esperando você ligar." Aquilo pegou ela de surpresa. "Esperando?" "É. Eu meio que... imaginei que você ia precisar de ajuda de novo." "Como tá o Lucas?" Marina sentiu um nó na garganta. Ele lembrava do nome do filho dela. "Ele tá bem. O remédio funcionou. A febre passou." "Que bom." Paulo parecia genuinamente aliviado. "E você? Tá precisando de alguma coisa?" Marina fechou os olhos. O orgulho mandava ela desligar. Mas Lucas precisava de um teto. "Você falou de trabalho. Ainda tem vaga?" "Tenho." Paulo respondeu rápido demais. "Pode vir amanhã no escritório? 9 horas?" "Pode, mas eu
Eu vou ter que levar o Lucas. Não tenho com quem deixar. Sem problema. Traz ele. A gente dá um jeito. Marina anotou o endereço que ele passou. Agradeceu. Ia desligar quando Paulo falou, com a voz estranha de novo. Marina? Sim? Obrigado por ligar. Ela não entendeu. Quem deveria agradecer era ela. Mas antes que pudesse perguntar, ele já tinha desligado. No dia seguinte, Marina acordou cedo. Deu banho em Lucas, colocou nele a roupa menos surrada que tinha e pegou 2 ônibus até o centro da cidade. O prédio do Grupo Almeida era enorme, de vidro espelhado, com um jardim na frente que parecia coisa de revista. Ela entrou segurando Lucas pela mão, sentindo que não pertencia àquele lugar. A recepcionista era uma moça nova, cabelo liso impecável, unhas feitas. Olhou para Marina de cima a baixo antes de perguntar. Pois não? Eu tenho reunião com o Sr. Paulo. 9 horas. A moça checou o computador e a expressão dela mudou na hora. Marina? Isso. O Dr. Paulo deixou seu nome aqui. Pode subir. 10º andar. Marina entrou no elevador com Lucas, que ficou encantado com os botões brilhantes. Quando as portas abriram no 10º andar, ela deu de cara com uma sala enorme, cheia de mesas, gente de terno, telefones tocando. Uma mulher de uns 40 anos, tailleur impecável, se aproximou. Você é a Marina? Sou. A mulher estendeu a mão, mas o sorriso não chegou nos olhos. Valéria, gerente de recursos humanos. O Dr. Paulo pediu para eu fazer sua entrevista. Marina apertou a mão dela, sentindo a frieza. Valéria olhou para Lucas com desaprovação. A criança vai ficar aqui durante a entrevista? Ele fica quieto, prometo. Valéria suspirou. Tá bom, vem comigo. A sala de reunião era toda de vidro. Valéria sentou de um lado da mesa, Marina do outro, com Lucas no colo brincando com um livrinho de colorir que ela tinha trazido. Então, Marina, Valéria abriu uma pasta. O Dr. Paulo pediu para eu te contratar como assistente administrativa. Você tem experiência na área? Trabalhei 2 anos numa empresa de logística. Fazia controle de estoque, atendimento, essas coisas. Por que saiu? Marina hesitou. Corte de pessoal. Valéria anotou alguma coisa. E o pai da criança? Paga pensão? Marina sentiu o rosto esquentar. Isso importa? Importa sim. A gente precisa saber se você vai precisar faltar muito por conta de criança doente, essas coisas. O pai não tá na nossa vida. E eu não falto. Nunca faltei. Valéria sorriu, mas era um sorriso cortante. Olha, Marina, vou ser sincera com você. Em 20 anos trabalhando aqui, nunca vi o Dr. Paulo contratar alguém pessoalmente. Ele não faz entrevista. Ele não indica gente. Mas ele fez questão. Quer me explicar por quê? Marina não sabia o que dizer. Não podia falar que ela parecia com a filha morta dele. Não podia falar que ele tinha pago as compras dela num supermercado. Ele foi gentil comigo num momento difícil. Só isso. Só isso. Valéria repetiu, deixando claro que não acreditava. Bom, ordens são ordens. Você começa segunda. Salário mínimo, vale transporte, vale refeição. Horário comercial, das 9 às 6. Tem alguma dúvida? Não. Ótimo. Pode ir. Marina levantou, pegou Lucas no colo e ia saindo quando a porta se abriu. Paulo entrou. Ele tinha trocado a roupa surrada por uma calça social e uma camisa branca, mas continuava simples. Quando viu Marina, o rosto dele se iluminou. Marina, que bom que você veio. Ele olhou para Valéria. Já resolveram tudo? Já, Dr. Paulo. Ela começa segunda. Paulo sorriu. Ótimo. Ele olhou para Lucas. E esse é o Lucas. Lucas escondeu o rosto no pescoço de Marina com vergonha. Paulo riu baixinho. Tímido, né? Eu entendo. Ele voltou a olhar para Marina. Você almoçou? Ainda não. Vem almoçar comigo. Quero te mostrar o prédio. Te apresentar para o pessoal. Valéria tossiu. Dr. Paulo, o senhor tem reunião às 11 com os investidores. Desmarca. Mas... Desmarca, Valéria. Hoje eu almoço com a Marina. E sem esperar resposta, ele segurou a porta aberta para Marina passar. Ela saiu, sentindo o olhar de Valéria queimando nas costas. No elevador, Paulo apertou o botão do térreo. Lucas tinha perdido a vergonha e ficava espiando ele por cima do ombro de Marina. Paulo fazia caretas e Lucas ria.
aquela risada gostosa de criança. Ele é lindo, Paulo disse, e tinha uma tristeza na voz. Quantos anos? 2. Fez em janeiro. Paulo ficou quieto. Quando o elevador parou, ele falou baixinho, quase para si mesmo. Meu neto teria a idade dele. Marina olhou para ele. Seu neto? Paulo percebeu que tinha falado demais. Desculpa, eu não devia ter. Tudo bem. Marina tocou no braço dele. Eu vi a notícia. Sobre sua filha. Paulo parou no meio do saguão. As pessoas passavam ao redor deles, mas ele não ligava. Olhou para Marina com os olhos marejados. Você pesquisou sobre mim. Pesquisei. Queria entender por que você me ajudou. E entendeu? Marina olhou para ele, para aquele homem que tinha tudo, mas parecia vazio por dentro. Acho que sim. Paulo limpou os olhos rapidamente. Vem, tem um restaurante bom aqui perto. Eles almoçaram num lugar simples, não muito longe do prédio. Paulo pediu comida para Lucas, cortou tudo em pedacinhos pequenos, limpou a boca do menino com um guardanapo, fazia tudo com um cuidado que partia o coração. Você é bom com criança, Marina disse. Era, Paulo corrigiu. Faz muito tempo que eu não fico perto de uma. Por quê? Paulo mexeu na comida sem comer. Porque dói, porque me lembra do que eu perdi. Ele olhou para Lucas, que comia feliz. Mas quando eu te vi naquele supermercado, com ele no colo, você pedindo ajuda, eu não consegui ir embora. Não consegui deixar você sozinha. Porque eu pareço com ela. Paulo levantou os olhos. Não é só isso. É o jeito que você olha para ele. É a força que você tem mesmo quando tá quebrada. Minha Helena era assim, forte, teimosa, capaz de qualquer coisa para proteger quem ela amava. Marina sentiu as lágrimas subirem. Eu sinto muito pela sua perda. Eu também sinto pela sua. Sei que você tá sozinha. Sei que tá sendo difícil. Como você sabe? Paulo deu um sorriso triste. Porque eu reconheço dor quando vejo. A gente que já perdeu tudo desenvolve esse olhar. Eles ficaram em silêncio. Lucas terminou de comer e começou a ficar sonolento, encostando a cabecinha no ombro de Marina. Marina, Paulo falou com a voz séria. Eu sei que você não me conhece. Sei que isso vai parecer estranho, mas eu quero te ajudar, de verdade. Não só com trabalho, com o que você precisar. Por quê? Você não me deve nada. Paulo olhou para ela, e tinha algo nos olhos dele que Marina não conseguiu decifrar. Talvez eu deva sim. Talvez Deus tenha colocado você no meu caminho por um motivo. Que motivo? Paulo respirou fundo, para me lembrar que ainda vale a pena tentar viver. Marina sentiu o peito apertar. Estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão dele. Então a gente se ajuda. Você me ajuda a cuidar do Lucas. E eu te ajudo a lembrar que a vida continua. Paulo apertou a mão dela, e pela primeira vez em 3 anos, sentiu que talvez ainda existisse esperança. Mas nenhum dos dois sabia ainda. A semelhança entre Marina e Helena não era coincidência. E a verdade que estava escondida ia mudar tudo. Marina começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Chegou meia hora mais cedo, com Lucas no colo e uma mochila velha cheia de brinquedos para ele se entreter. Valéria tinha deixado claro que não havia creche na empresa, então Marina teria que dar um jeito. E ela deu. Montou um cantinho no canto da sala, com um cobertor no chão, os brinquedos espalhados, e Lucas ficou ali, quietinho, desenhando e brincando enquanto ela trabalhava. As outras funcionárias olhavam com desaprovação. Marina sentia os cochichos, os olhares de lado, mas fingia que não via. Tinha trabalho para fazer e precisava provar que merecia estar ali. A função dela era organizar documentos, arquivar contratos, fazer planilhas de controle. Era trabalho simples, mas que exigia atenção. E Marina tinha atenção de sobra. Em 3 dias, ela já tinha reorganizado todo o arquivo que estava bagunçado há meses. Em 1 semana, tinha criado um sistema novo de controle que facilitava a vida de todo mundo. Paulo passava pela sala várias vezes por dia. Sempre dava um jeito de parar perto da mesa dela, perguntar se estava tudo bem, se Lucas precisava de alguma coisa, e sempre olhava para ela com aquele jeito que Marina ainda não conseguia decifrar. Não era desejo, não era interesse romântico, era algo mais profundo, mais dolorido. Era saudade de alguém que não estava mais ali. Na quinta-feira da segunda semana, Valéria chamou Marina na sala dela. Fechou a porta com força, cruzou os braços e foi direto ao ponto.
Marina, a gente precisa conversar. Marina sentiu o estômago apertar. Algum problema com o meu trabalho? Seu trabalho tá impecável. Perfeito até demais. Valéria se inclinou para frente, os olhos fixos nela. O problema não é seu trabalho. É você. Eu? Você e o jeito que o Dr. Paulo tá agindo. Ele nunca em 20 anos que eu trabalho aqui, deu atenção para ninguém do jeito que tá dando para você. Marina não sabia o que responder. Valéria continuou, a voz ficando mais dura. Olha, eu não sei que joguinho você tá fazendo, mas eu conheço mulher que usa filho para fisgar homem rico. Já vi isso antes. E não vai rolar aqui, entendeu? Marina sentiu o sangue subir. Levantou da cadeira, os olhos fixos em Valéria. Eu não tô usando meu filho para nada. Eu não pedi para ser contratada. Eu não pedi nada além de uma chance de trabalhar. Então por que ele te olha como se você fosse um fantasma? Por que ele fica rondando você o dia inteiro? Eu não sei, Marina gritou, e a voz dela saiu mais alta que ela queria. Eu não sei por que ele me ajudou. Eu não sei por que ele me contratou. Eu só sei que eu preciso desse emprego para colocar comida na mesa do meu filho. A porta se abriu. Paulo estava ali, o rosto fechado. Valéria, na minha sala. Agora. Valéria empalideceu. Passou por Marina sem olhar para ela e seguiu Paulo. A porta do escritório dele bateu forte. Marina voltou para a mesa dela tremendo. Cláudia, a secretária, se aproximou com uma xícara de café. Toma, você precisa. Marina pegou a xícara, as mãos tremendo tanto que o café quase derramou. Eu vou ser demitida, né? Demitida? Cláudia riu baixinho. Querida, acho que quem vai ser demitida é a Valéria. Nunca vi o Dr. Paulo tão bravo. 15 minutos depois, Valéria saiu do escritório com os olhos vermelhos. Passou direto por Marina sem falar nada e foi embora. Paulo apareceu na porta. Marina, vem aqui, por favor. Ela entrou no escritório dele com as pernas bambas. Paulo fechou a porta, indicou uma cadeira e sentou na mesa na frente dela, não atrás, como faria um chefe. Desculpa, ele disse, e a voz dele estava cansada. Desculpa pelo que a Valéria falou. Desculpa por te colocar nessa situação. Não foi culpa sua. Foi sim. Paulo passou a mão no rosto. Eu não pensei que as pessoas iam reagir assim. Não pensei que você ia sofrer por minha causa. Marina olhou para ele, para o homem que tinha salvado ela 2 vezes, e sentiu o peito apertar. Paulo, por que você está fazendo tudo isso por mim? Ele ficou quieto por um longo tempo. Então levantou, foi até um armário e tirou uma caixa de sapatos velha. Abriu e começou a tirar fotos. Fotos antigas, de família. Ele espalhou em cima da mesa. Essa é a Helena com 5 anos. Primeira vez que ela foi na praia. Marina olhou a foto. Uma menina de cabelo castanho, sorriso largo, fazendo castelo de areia. Essa é ela com 10. Dia que ela ganhou a primeira bicicleta. Uma pré-adolescente orgulhosa ao lado de uma bike rosa. Essa é ela com 15. Formatura do ensino médio. Uma adolescente linda, de beca, abraçada com o pai. Paulo foi mostrando, uma por uma. E Marina foi vendo a menina crescer, virar mulher, até chegar na última foto. Helena aos 22, grávida, a mão no ventre ainda pequeno, sorrindo com os olhos brilhando. Essa foi tirada 1 semana antes do acidente. Marina sentiu as lágrimas caírem. Pegou a foto com cuidado, como se fosse quebrar. E foi quando ela viu. Não era só a semelhança no rosto. Era tudo. O jeito de sorrir, o formato dos olhos, até a covinha no lado esquerdo do rosto. Paulo, ela sussurrou. Eu sou muito parecida com ela. Parecida não. Paulo pegou outra foto, essa dele e da esposa quando eram jovens. Olha minha esposa, Cristina. Olha ela. Marina olhou. Cristina era loira, olhos claros, totalmente diferente. Agora olha minha mãe. Ele tirou outra foto. Uma senhora idosa, cabelo grisalho, mas com os mesmos olhos escuros que Helena. E minha avó. Mais uma foto. Marina foi vendo e entendendo. Os olhos escuros, o cabelo castanho, a covinha. Era genético. Passava de geração em geração. Você não é só parecida com a Helena, Paulo disse, a voz tremendo. Você poderia ser da minha família. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha.
O que você está querendo dizer? Paulo guardou as fotos devagar, como se precisasse de tempo para encontrar as palavras. Quando eu te vi naquele supermercado, não foi só a semelhança que me chamou a atenção. Foi uma sensação de que eu já te conhecia, de que você já fazia parte da minha vida de algum jeito. Paulo, isso não faz sentido. Eu sei que parece loucura. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma emoção que Marina não conseguia nomear. Mas me responde uma coisa. Você conheceu sua mãe biológica? Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como você sabe que eu fui adotada? Eu não sabia. Paulo se aproximou. Tava só chutando. Mas agora confirmou. Marina levantou, o coração batendo descompassado. Eu não gosto de falar sobre isso. Marina, por favor. É importante. Por quê? Por que é importante? Paulo hesitou. Porque eu preciso saber se é possível. Se o que é possível. Se você pode ser minha neta. O silêncio que caiu foi tão pesado que Marina teve que se segurar na mesa para não cair. O quê? Paulo estava tremendo. Helena estava grávida quando morreu. O bebê também morreu. Pelo menos foi o que me disseram. Mas e se... Ele não conseguiu terminar a frase. Marina balançou a cabeça, o mundo girando. Não, isso é impossível. Eu tenho 24 anos. Sua filha morreu há 21 anos. As contas não batem. Tem certeza da sua idade? Claro que tenho. Você tem certidão de nascimento original? Ou só a de adoção? Marina parou. Ela nunca tinha visto sua certidão de nascimento original. Tinha crescido no orfanato até os 5 anos, quando foi adotada por uma família que a devolveu 2 anos depois. Passou o resto da infância pulando de lar em lar, até completar 18 e ir para a rua sozinha. Eu não sei, ela admitiu, a voz saindo baixa. Eu nunca vi. Paulo pegou o telefone. Eu vou contratar um investigador. Vou descobrir sua origem. Não! Marina gritou. Não faz isso. Eu não quero saber. Por quê? Porque se minha mãe biológica me deu, é porque não me quis. Porque eu passei a vida inteira sem ninguém, sendo devolvida, sendo rejeitada. Eu não quero descobrir que tem mais gente que não me quis. Ela desabou no choro, e Paulo a abraçou. Abraçou forte, como um pai abraça uma filha. E Marina chorou no ombro dele tudo que tinha segurado a vida inteira. Você não foi rejeitada, Paulo sussurrou. Se você for quem eu acho que é, você foi salva. Foi tirada de um acidente. Foi protegida. Marina se afastou, limpando as lágrimas. E se eu não for? E se for só coincidência? Paulo sorriu triste. Então pelo menos a gente tentou descobrir. Marina respirou fundo. Olhou para ele, para o homem que tinha virado a vida dela de cabeça para baixo em 2 semanas. E tomou a decisão mais assustadora da vida dela. Tá bom, pode investigar, mas me promete uma coisa. Qualquer coisa. Se descobrir que eu não tenho nada a ver com você, você não me abandona. Você continua sendo meu amigo. Paulo segurou o rosto dela com as 2 mãos. Marina, neta ou não, você já faz parte da minha vida. Eu não vou te abandonar nunca. Ela acreditou nele. Não sabia por quê, mas acreditou. No dia seguinte, Paulo contratou o melhor investigador particular da cidade. Deu todas as informações que Marina conseguiu reunir. Nome do orfanato. Data aproximada que ela chegou lá. Idade que disseram que ela tinha. E então esperaram. Esperaram enquanto Marina trabalhava, enquanto Lucas crescia, enquanto a vida deles ia se entrelaçando cada vez mais. Mas nenhum dos dois estava preparado para a verdade que estava prestes a vir à tona. Uma verdade que não ia mudar só a vida de Marina. Ia mudar a vida de todo mundo que ela amava. 3 semanas se passaram como um borrão. Marina acordava, levava Lucas para a empresa, trabalhava, voltava para casa e passava as noites olhando para o teto sem conseguir dormir. A possibilidade de ter uma família, de pertencer a alguém, de finalmente ter respostas sobre quem ela era, tomava conta de cada pensamento dela. Paulo também estava diferente, mais ansioso, mais presente. Levava brinquedos novos para Lucas quase todo dia. Almoçava com Marina na sala dele. Contava histórias sobre Helena, sobre a esposa, sobre como era ter uma família. E cada história doía e curava ao mesmo tempo. Foi numa quarta-feira de manhã que o telefone de Paulo tocou. Ele atendeu,
ouviu por alguns segundos e o rosto dele perdeu toda a cor. Entendi. Obrigado. Pode vir aqui trazer o relatório pessoalmente? Desligou. Ficou parado, olhando para a parede, as mãos tremendo. Marina estava do outro lado da sala, organizando documentos. Sentiu o clima mudar. Paulo, tá tudo bem? Ele olhou para ela e tinha lágrimas nos olhos. Era o investigador. Ele descobriu. O coração de Marina disparou. Descobriu o quê? Ele tá vindo aqui agora. Pediu pra gente esperar. A próxima hora foi a mais longa da vida de Marina. Ela tentou trabalhar, mas as mãos tremiam tanto que derrubou o café na mesa. Lucas sentia a tensão e ficou grudado nela, quieto demais para uma criança de 2 anos. Quando o investigador chegou, era um homem de uns 50 anos, terno escuro, maleta de couro. Paulo o levou para a sala particular e chamou Marina. Cláudia ficou com Lucas lá fora, distraindo o menino com desenhos. O investigador, que se apresentou como Dr. Ernesto, abriu a maleta e tirou uma pasta grossa. Colocou em cima da mesa. Dr. Paulo, senhora Marina, o que eu vou contar agora é delicado, muito delicado. Marina segurou na beira da cadeira. Paulo estava de pé, incapaz de sentar. Ernesto abriu a pasta. Marina, você deu entrada no orfanato Santo Antônio no dia 15 de março, há 21 anos. Tinha entre 2 e 3 anos de idade na época. Não tinha documentos, não tinha nome. Foi encontrada num hospital público, sozinha, sem ninguém para buscar. Que hospital? Paulo perguntou, a voz rouca. Hospital Municipal da Zona Sul. O mesmo hospital onde Helena Almeida deu entrada após o acidente. O silêncio foi absoluto. Marina sentiu o ar faltar. Ernesto continuou, virando páginas. No dia do acidente houve muita confusão. Eram 3 vítimas. Helena, que estava dirigindo, Cristina, que estava no banco de trás, e uma criança de 2 anos, também no banco de trás presa na cadeirinha. Paulo cambaleou. Teve que se segurar na mesa. Uma criança? Sim. Segundo o relatório da perícia, Helena não estava sozinha no carro. Tinha uma criança com ela. Marina não conseguia respirar. Mas eu pensei, você disse que ela estava grávida. Estava, de 3 meses. Mas ela também tinha uma filha de 2 anos. Ernesto olhou direto para Paulo. Uma filha que o senhor não sabia que existia. Paulo desabou na cadeira. Não, isso não é possível. Eu saberia. Ela me contaria. A Helena morava sozinha há quanto tempo? Ernesto perguntou. 2 anos. Ela tinha se mudado para fazer faculdade em outra cidade. Ernesto assentiu. E quantas vezes o senhor a visitou nesses 2 anos? Paulo fechou os olhos. 3. Ela sempre dizia que estava ocupada, que preferia vir me visitar, porque ela escondia a gravidez, escondia a criança. Ernesto colocou uma foto na mesa. Isso aqui foi encontrado no apartamento dela depois do acidente. Era uma foto de Helena segurando um bebê. No verso, escrito à mão, Minha pequena Marina, 6 meses. Marina pegou a foto com as mãos tremendo. Aquele bebê era ela. Tinha que ser ela. O pai? Paulo conseguiu perguntar. Desconhecido. Helena nunca registrou. Nunca contou para ninguém. Criou a menina sozinha, escondida, até o dia do acidente. Paulo estava destruído. Por que ela esconderia? Por que não me contaria que eu era avô? Ernesto respirou fundo. Encontrei o diário dela. Posso ler um trecho? Paulo apenas acenou. Ernesto abriu outra pasta e leu. Papai nunca vai aceitar que eu engravidei tão nova. Ele vai me julgar. Vai me ver como fracasso. Prefiro criar minha filha sozinha do que ver decepção nos olhos dele. Um dia eu conto. Quando ela for maior. Quando eu estiver mais preparada. Paulo desabou no choro. Um choro profundo, devastador, de um homem que perdeu 3 anos com a neta sem nem saber que ela existia. Marina não sabia o que sentir. Raiva da mãe que escondeu. Tristeza pela vida que podia ter tido. Alívio por finalmente saber a verdade. E o acidente? Ela perguntou. Como eu sobrevivi? Você foi a única. Estava na cadeirinha no banco de trás. O impacto foi frontal e lateral. A cadeirinha te protegeu. Você teve ferimentos leves. Foi levada para o hospital. Mas no caos do atendimento, ninguém associou você às vítimas fatais. Você foi tratada e ficou esperando alguém buscar. Ninguém buscou. Porque não sabiam que ela existia, Paulo completou, a voz quebrada. Exatamente.
O apartamento de Helena foi esvaziado pela família dela, mas ninguém sabia da criança. As coisas de bebê devem ter sido doadas. Você ficou no hospital 3 dias. Depois foi encaminhada para o orfanato como criança abandonada. Marina sentiu a raiva crescer. 3 anos. Eu passei 3 anos sem família, sendo que meu avô estava vivo procurando por mim. Você não estava procurando, Ernesto disse gentilmente, porque não sabia que ela existia. Paulo se levantou, foi até Marina e se ajoelhou na frente dela. Me perdoa. Me perdoa por não ter sabido. Me perdoa por não ter te encontrado antes. Marina olhou para ele, para o homem que tinha virado a vida dela de cabeça para baixo, e percebeu a verdade. Ele era o avô dela. Ela tinha família. Sempre teve. Só não sabia. Ela caiu nos braços dele, e os dois choraram. Choraram por tudo que perderam, por tudo que poderiam ter vivido, por todos os aniversários, natais, abraços que nunca aconteceram. Mas choraram também de alívio. Porque finalmente, depois de 21 anos perdida, Marina tinha encontrado o caminho de casa. A notícia se espalhou pela empresa como fogo. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas todo mundo viu Paulo e Marina saindo da sala abraçados, chorando, com o investigador atrás carregando uma pasta. Cláudia entregou Lucas para Marina sem fazer perguntas. Apenas apertou a mão dela com carinho. Paulo cancelou todas as reuniões do dia. Levou Marina e Lucas para a casa dele, uma mansão simples mas enorme nos arredores da cidade. No caminho, nenhum dos dois conseguiu falar. Só se olhavam pelo retrovisor, ainda processando que eram família de verdade. Quando chegaram, Paulo mostrou a casa toda. Tinha quartos vazios, uma sala de brinquedos empoeirada que tinha sido de Helena, um jardim enorme onde Lucas correu feito louco. Mas foi quando ele abriu a porta do quarto de Helena que Marina sentiu o peito apertar. O quarto estava intocado, cama arrumada, pôsteres na parede, livros na estante, como se ela ainda fosse voltar. Eu nunca consegui mexer aqui, Paulo disse, a voz embargada. Sempre achei que se eu mudasse alguma coisa, ia ser como aceitar que ela se foi de verdade. Marina entrou devagar, tocando nos objetos com cuidado. Pegou um urso de pelúcia na cama. Ela gostava de ursos? Era apaixonada. Colecionava desde pequena. Paulo sorriu triste. Tinha nome para cada um. Marina abraçou o urso e sentiu um cheiro familiar, mesmo depois de 3 anos. Lavanda. Sua mãe usava perfume de lavanda. E de repente, uma memória explodiu na cabeça dela. Uma memória que ela não sabia que tinha. Nana, ela sussurrou. Paulo congelou. O quê? Nana. Era assim que eu chamava ela. Marina fechou os olhos, as lembranças voltando como onda. Eu lembro. Lembro de uma mulher cantando para mim. Lembro de cheiro de lavanda. Lembro de estar num carro. De vidro quebrando. De gritos. Ela começou a tremer. Paulo a segurou pelos ombros. Marina, você não precisa... Eu lembro do acidente. Ela cortou, as lágrimas caindo. Lembro de estar presa numa cadeira, de não conseguir sair, de ver ela na frente sem se mexer, de gritar por ela e ela não responder. Paulo a puxou para um abraço apertado. Para, por favor. Mas Marina não conseguia parar. 21 anos de memórias reprimidas estavam voltando todas de uma vez. Eu gritei por ela. Gritei até a voz sumir. E ela não acordou. Não acordou e me deixou sozinha. Ela não te deixou. Ela nunca te deixaria de propósito. Marina se afastou, limpando as lágrimas com raiva. Então por que ela me escondeu? Por que não contou para você que eu existia? Eu não era boa o suficiente? Não era importante o suficiente? Não era isso? Então o que era? Marina gritou, toda a dor de uma vida inteira saindo de uma vez. Por que ela teve vergonha de mim? Por que me tratou como segredo? Paulo respirou fundo, tentando se controlar. Porque ela tinha medo. Medo de decepcionar. Medo de ser julgada. Helena sempre foi perfeccionista. Sempre quis ser a melhor em tudo. Quando engravidou tão nova, deve ter achado que tinha falhado. E eu paguei o preço. Marina deixou o urso cair. Passei a vida inteira sozinha porque ela teve medo de contar a verdade. E eu também paguei. Paulo explodiu. Eu perdi 3 anos com você. 3 anos que eu podia ter te conhecido, te criado, te amado. Você acha que isso não me destroça?
Você acha que eu não me culpo todo santo dia por não ter percebido, por não ter pressionado ela a me contar o que estava acontecendo? O silêncio caiu pesado entre os dois. Lucas, que estava no jardim, apareceu na porta assustado com os gritos. Marina o pegou no colo, beijou a testa dele, tentando se acalmar. Desculpa, ela sussurrou. Eu não devia ter gritado. Paulo passou a mão no rosto, exausto. Não, você tem o direito de estar brava. Tem o direito de sentir tudo isso. Eles se sentaram no chão do quarto de Helena, encostados na cama, com Lucas entre os dois brincando com o urso. Ficaram ali em silêncio por um longo tempo, apenas processando. Foi Paulo quem quebrou o silêncio. Sabe o que mais me dói? Marina olhou para ele. É que eu vejo ela em você. O jeito que você segura o Lucas. O jeito que você luta sozinha por tudo. A força que você tem mesmo quando tá quebrada. Você é igualzinha a ela. Ele sorriu triste. E eu perdi a chance de ver você crescer. De estar lá quando você precisou. De ser o avô que você merecia. Marina sentiu o nó na garganta voltar. A gente não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Paulo pegou a mão dela. Marina, eu sei que isso tudo é muito rápido. Sei que você ainda está processando. Mas eu quero que você e Lucas venham morar aqui comigo. Marina arregalou os olhos. O quê? Essa casa tá vazia faz 3 anos. Só eu e memórias. Mas agora eu tenho você. Tenho o Lucas. Tenho uma neta e um bisneto que eu nem sabia que existiam. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Por favor, deixa eu recuperar o tempo perdido. Deixa eu ser a família que você nunca teve. Marina olhou ao redor. Para o quarto da mãe que ela mal lembrava. Para a casa enorme que podia ser um lar. Para Lucas brincando despreocupado. Para Paulo, o avô que ela tinha encontrado por acaso num supermercado. Eu não quero caridade, ela disse baixinho. Não é caridade, é família, é sangue, é você pertencer a algum lugar finalmente. Marina fechou os olhos, pensou na vida que tinha, no quartinho alugado, nas contas que mal conseguia pagar, na solidão de criar Lucas sozinha, e pensou na vida que podia ter, segurança, apoio, alguém para dividir o peso. E se não der certo? Ela perguntou, a voz tremendo. Paulo segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando ela a olhar nos olhos dele. Vai dar certo, porque agora a gente se tem. E família não desiste de família. Marina olhou para ele, para o homem que tinha aparecido na hora que ela mais precisava, e percebeu que não era coincidência. Era destino. Era o universo consertando um erro de 21 anos atrás. Tá bom, ela sussurrou. A gente aceita. Paulo a puxou para um abraço tão apertado que doeu. Lucas, sem entender nada, abraçou os dois, fazendo uma rodinha de família que tinha se perdido e finalmente se encontrado. Mas lá fora, observando pela janela do jardim, uma figura sombria fotografava tudo. E a tempestade que estava prestes a cair ia testar se aquela família recém-formada era forte o suficiente para sobreviver. Marina e Lucas se mudaram para a casa de Paulo no fim de semana seguinte. Não tinham muita coisa para levar. 2 malas de roupa, alguns brinquedos de Lucas e a caixinha de recordações que Marina guardava desde criança. Paulo contratou uma empresa para buscar tudo, mas fez questão de ir junto, de carregar as malas pessoalmente, de transformar aquilo num momento especial. Quando chegaram na mansão, Paulo tinha preparado um quarto inteiro para Lucas. Paredes pintadas com nuvens, cama em formato de carrinho, prateleiras cheias de brinquedos novos. O menino entrou correndo, gritando de alegria, e Marina sentiu o peito apertar de emoção. Nunca tinha conseguido dar isso para o filho. Nunca tinha tido condições. E esse é seu quarto, Paulo disse, abrindo a porta ao lado. Marina entrou e parou. Não era o quarto de Helena. Era um quarto novo, decorado com gosto, com cores suaves, cama enorme, uma poltrona de leitura perto da janela. Tinha até flores frescas no criado mudo. Paulo, você não precisava... Precisava sim. Você merece ter seu próprio espaço, seu próprio refúgio. Ele sorriu. O quarto da Helena fica do outro lado do corredor. Quando você quiser conhecer melhor a sua mãe, é só entrar lá. Marina abraçou ele e pela primeira vez em 24 anos
sentiu que tinha um lar de verdade. Os primeiros dias foram como um sonho. Paulo ensinou Lucas a andar de bicicleta no jardim. Jantavam juntos todas as noites. Marina acordava e encontrava café pronto. Paulo lendo jornal na varanda, Lucas já brincando no chão da sala. Era tudo o que ela sempre quis e nunca achou que ia ter. Mas na quinta-feira de manhã, tudo desmoronou. Paulo estava no escritório quando o telefone tocou. Era Cláudia, a voz dela tremendo. Doutor Paulo, o senhor viu a notícia? Que notícia? Tá na capa de todos os jornais. Tá na internet. Tá em todo lugar. Paulo abriu o notebook. A manchete principal do maior portal de notícias da cidade. Milionário encontra neta perdida há 21 anos em supermercado. Herança milionária em jogo. O sangue dele congelou. Tinha fotos. Fotos de Marina no supermercado. Fotos dela na empresa. Fotos de Lucas brincando no jardim da mansão. E o pior, tinha detalhes que só alguém muito próximo poderia saber. Ele leu a matéria, sentindo a raiva crescer a cada linha. Dizia que Marina tinha aparecido do nada, com uma história conveniente. Que não havia provas de que ela era realmente neta de Paulo. Que ela estava claramente interessada na fortuna da família Almeida. Insinuava que tudo era golpe, manipulação. Que Marina tinha se aproveitado de um homem sozinho e vulnerável. A matéria era assinada por Valéria Cardoso, ex-funcionária do Grupo Almeida. Paulo bateu o punho na mesa com tanta força que rachou o vidro. Pegou o telefone, discou o número do advogado. Seu Marcos, preciso processar alguém. Agora. Marina estava na cozinha com Lucas quando viu a expressão de Paulo entrando. Ele estava pálido, as mãos tremendo. O que aconteceu? Paulo mostrou o notebook. Marina leu a matéria e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Viu as fotos dela, os comentários horríveis embaixo da notícia. Gente que nunca tinha visto ela na vida dizendo que ela era aproveitadora, mentirosa, golpista. Valéria, ela sussurrou. Foi a Valéria. Eu vou destruir ela, Paulo disse, a voz saindo rouca de raiva. Vou processar até ela não ter mais nada, vou... Não. Marina fechou o notebook. Deixa. Não vale a pena. Como assim não vale a pena? Ela te difamou, te expôs o Lucas. E se a gente processar, só vai dar mais atenção para a história dela. Vai ficar maior ainda. Marina respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. A gente ignora. A verdade aparece sozinha. Mas ignorar era mais fácil falar que fazer. Nas próximas horas, a notícia explodiu. Jornalistas acamparam na frente da mansão. O telefone da empresa tocava sem parar. Redes sociais pegaram fogo com a história. Gente que Marina nunca viu na vida dava opinião sobre ela, sobre Paulo, sobre tudo. E pior, começaram a aparecer especialistas, dizendo que o teste de DNA era necessário. Que sem prova científica, tudo era especulação. Que Paulo estava sendo enganado. Marina trancou Lucas no quarto, longe das janelas, longe do barulho dos jornalistas gritando do lado de fora. O menino não entendia nada, mas sentia o medo da mãe. Foi quando a campainha tocou. Paulo foi atender e voltou com uma mulher de uns 50 anos, tailleur impecável, pasta de couro debaixo do braço. Marina, essa é a doutora Beatriz, advogada especialista em direito de família. Beatriz estendeu a mão. Prazer. Dr. Paulo me contratou para cuidar do caso. Não tem caso, Marina disse. Eu não quero processar ninguém. Não é sobre processar, é sobre proteger. Beatriz abriu a pasta. A notícia levantou questões legais sérias. Se você é herdeira do patrimônio Almeida, precisa de documentação apropriada. Teste de DNA, reconhecimento legal, tudo certinho. Marina olhou para Paulo. Você acha que eu estou mentindo? Claro que não. Então por que preciso provar? Paulo segurou as mãos dela. Porque eu quero que o mundo inteiro saiba que você é minha neta. Quero documentos que ninguém possa contestar. Quero que seu nome seja Almeida oficialmente. Marina sentiu as lágrimas subirem. E se der errado? E se o teste mostrar que eu não sou? Impossível. Você é igualzinha a Helena. Tem as mesmas marcas de nascença, as mesmas características. É minha neta, eu sei disso aqui. Ele colocou a mão no peito. Mas e se... Não tem e se. Paulo a puxou para um abraço. Você é minha família.
O teste só vai confirmar o que a gente já sabe. Marina aceitou fazer o exame. Foram numa clínica particular, escoltados por seguranças para evitar jornalistas. O procedimento foi rápido. Suave na boca, amostra coletada. 15 dias para resultado. 15 dias que pareceram 15 anos. A imprensa não deu trégua. Todo dia tinha notícia nova. Suposta neta aguarda resultado de DNA. Família Almeida em disputa por herança milionária. Quem é Marina Silva, a mulher que diz ser neta do empresário? Marina parou de sair de casa. Parou de atender telefone. Vivia trancada no quarto com Lucas, tentando manter alguma normalidade para a criança enquanto o mundo desmoronava lá fora. Foi Paulo quem a encontrou chorando no banheiro numa terça à noite. Ela tinha vomitado de nervoso. Estava sentada no chão frio, abraçando os joelhos. Eu não devia ter aceitado. Ela soluçou. Eu devia ter ficado na minha vida. Pobre, mas em paz. Paulo sentou no chão ao lado dela. Você acha mesmo que eu ia te deixar ir embora? Você devia. Tô só causando problema. Você não tá causando nada. A Valéria que causou. A imprensa que causou. Mas você só existe. E isso não é crime. Mas e se o teste der negativo? E se eu não for sua neta de verdade? Paulo virou ela para olhar nos olhos dele. Marina, escuta bem o que eu vou falar. Se esse teste der negativo, eu não vou te abandonar. Eu não vou te mandar embora. Você e Lucas vão continuar morando aqui. Vão continuar sendo minha família. E eu vou adotar você legalmente se for preciso. Entendeu? Você já é minha neta no coração. O DNA só confirma biologicamente. Marina desabou no choro de novo, mas dessa vez era de alívio. Abraçou Paulo e sentiu pela primeira vez em dias que talvez fosse dar tudo certo. No 14º dia, véspera do resultado, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, para o relógio avançando devagar, imaginando todos os cenários possíveis. De manhã, o telefone de Paulo tocou. Era a clínica. Doutor Paulo, o resultado ficou pronto. Podemos enviar por e-mail ou o senhor prefere buscar pessoalmente? Vou buscar pessoalmente. Vou com minha neta. Quando desligou, Marina estava na porta, pálida. É hoje. É hoje. Eles foram para a clínica em silêncio. Entraram na sala do médico, sentaram lado a lado, mãos dadas. O doutor abriu o envelope lacrado, leu o resultado e sorriu. Compatibilidade de 99,99%. Confirmado avô e neta biológicos. Marina não ouviu mais nada. Só sentiu Paulo a puxando para um abraço. Sentiu as lágrimas dele molhando o ombro dela. Sentiu 21 anos de dor finalmente sendo curados. Você é minha neta, Paulo repetia, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você é minha neta de verdade. E pela primeira vez desde que a notícia vazou, Marina respirou aliviada. Mas lá fora, Valéria assistia à coletiva de imprensa pela TV, vendo Paulo anunciar o resultado, e o ódio no rosto dela era perigoso demais para ser ignorado. O resultado do DNA virou manchete nacional. Mas dessa vez, as notícias eram diferentes. DNA confirma: Marina é neta de Paulo Almeida. História de reencontro emociona o país. De mãe solteira no caixa a herdeira milionária. A reviravolta que ninguém esperava. A opinião pública virou da noite para o dia. Gente que tinha xingado Marina nas redes sociais agora pedia desculpas. Jornalistas que tinham duvidado dela agora queriam entrevistas exclusivas. E Valéria simplesmente desapareceu. Apagou as redes sociais, mudou de cidade, sumiu do mapa antes que os processos chegassem até ela. Mas Marina não ligava mais para nada disso. Tinha coisa mais importante para fazer. 6 meses depois da confirmação do DNA, numa manhã ensolarada de sábado, Paulo acordou e encontrou Marina e Lucas na cozinha fazendo panquecas. O menino estava coberto de farinha, rindo enquanto tentava virar uma panqueca no ar. Marina ria junto, mais leve, mais feliz do que Paulo jamais tinha visto. Vovô! Lucas correu e abraçou as pernas dele. A gente fez café da manhã! Paulo pegou o neto no colo, o coração apertando de emoção. Meses atrás, Lucas ainda o chamava de tio Paulo. Agora era vovô, natural, sem forçar, como se sempre tivesse sido assim. Tá uma delícia, Paulo disse,
mordendo uma panqueca queimada nas bordas, mas feita com amor. Marina serviu café para ele, sentou do outro lado da mesa e puxou um envelope do bolso. Tenho uma coisa para te mostrar. Paulo abriu. Dentro tinha um projeto completo, com plantas, orçamentos, cronogramas. O nome na capa, Centro Helena Almeida de Apoio à Mãe Solo. Ele leu cada página, sentindo o nó na garganta crescer. Era um centro completo de acolhimento. Creche gratuita, cursos profissionalizantes, apoio psicológico, cesta básica, auxílio moradia. Tudo o que Marina tinha precisado e nunca teve. Você fez isso sozinha? Com a ajuda da Cláudia e de um arquiteto. Pesquisei durante meses, visitei outros projetos, conversei com mães em situação parecida com a minha. Marina sorriu, os olhos brilhando. Quero abrir no bairro onde eu morava, onde tem mais gente precisando. Paulo fechou o projeto, incapaz de falar. Levantou, contornou a mesa e abraçou a neta com força. Sua mãe ia ficar tão orgulhosa de você. Eu espero que sim. Quanto você precisa para começar? Marina hesitou. Uns 500 mil para a primeira fase. Mas eu não tô pedindo dinheiro, tô pedindo sociedade. Eu administro, você financia. Dividimos a missão. Feito. Paulo não pensou nem um segundo. Quando a gente começa? Agora. Nos meses seguintes, Marina trabalhou como nunca. Coordenou obras, entrevistou funcionários, montou grade de cursos. O centro ia ter de tudo. Berçário para as mães que precisavam trabalhar, sala de informática, oficinas de artesanato, atendimento jurídico gratuito. Era o lugar que ela sonhou ter quando estava sozinha com Lucas bebê, sem saber para onde ir. A inauguração foi marcada para uma quinta-feira, exatamente 1 ano depois daquela tarde no supermercado Esperança Verde. Marina fez questão de convidar todo mundo que tinha feito parte da história. Cláudia, que tinha sido a primeira a acreditar nela na empresa. Dona Marta, a antiga dona da casa, que chorou ao ver onde Marina tinha chegado. Até Janete, a atendente do caixa, que veio pedindo desculpas por ter sido tão fria naquele dia. Você só estava fazendo seu trabalho, Marina disse, abraçando ela. Sem rancor. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Tinha mães da comunidade, crianças correndo, imprensa cobrindo. Paulo fez um discurso sobre Helena, sobre segundas chances, sobre como a dor pode se transformar em propósito. Mas foi quando Marina subiu no pequeno palco que o silêncio tomou conta. Há 1 ano eu estava quebrada. Ela começou, a voz firme. Sem emprego, sem dinheiro, sem esperança. Cheguei num supermercado com meu filho no colo e R$ 40 no bolso. Quando vi que não tinha o suficiente, senti vergonha de estar viva. Senti que tinha falhado como mãe. As pessoas ouviam em silêncio absoluto. Algumas mães choravam, reconhecendo a própria história. Eu olhei para a atendente e disse: prometo te pagar quando puder. Era tudo que eu tinha para oferecer. Uma promessa vazia de alguém que não tinha nada. Marina respirou fundo, limpando as lágrimas. Mas um homem ouviu, um estranho que não me conhecia, que não me devia nada. Ele pagou minha conta, pagou minha dignidade e mudou minha vida para sempre. Ela olhou para Paulo, que estava na primeira fileira segurando Lucas no colo. Esse homem era meu avô, só que nenhum de nós dois sabia. Ele tinha me procurado a vida inteira sem saber, e eu tinha precisado dele a vida inteira sem imaginar quem ele era. Paulo limpou os olhos, sem esconder as lágrimas. Hoje eu tô aqui, na frente de vocês, para dizer que a promessa foi cumprida. Não os R$ 23 que faltaram naquele dia, mas a promessa de que ninguém mais vai passar pelo que eu passei sozinha. Marina apontou para o prédio atrás dela, para o centro novinho, pintado de cores alegres, com playground no jardim. Esse centro não é caridade, é justiça. É a mão que eu não tive sendo estendida para quem precisa agora. É a prova de que um gesto de bondade pode mudar gerações inteiras. Ela abriu a bolsa e tirou uma nota de R$ 20, 2 de 1, e algumas moedas. Exatamente R$ 23. Caminhou até Paulo e colocou o dinheiro na mão dele. Vovô, tá aqui. A dívida quitada. Paulo olhou para o dinheiro, para as moedas que Marina devia ter separado com cuidado, e começou a rir chorando. Rasgou as notas na frente de todo mundo, deixou as moedas caírem no chão. Você nunca me deveu dinheiro, Marina.
Eu que estava em dívida com você. Ele a puxou para um abraço apertado. Obrigado por me ensinar a viver de novo. A plateia explodiu em aplausos. Mães abraçavam os filhos. Fotógrafos registravam o momento. Lucas correu e abraçou as pernas dos dois, completando a família que tinha se perdido e finalmente se encontrado. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, Paulo e Marina ficaram sentados na varanda da mansão, vendo Lucas dormir no sofá. Você acha que ela está orgulhosa? Marina perguntou baixinho. Minha mãe. Acha que ela está vendo? Paulo olhou para o céu estrelado. Tenho certeza que sim. E tô certo que ela está em paz agora, porque a filha que ela não conseguiu criar se tornou a mulher que ela sempre sonhou ser. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por não desistir de mim. Obrigado por me deixar ser seu avô. E ali, sob as estrelas, cercados pelo amor que quase se perdeu, mas insistiu em se encontrar, Marina finalmente entendeu o que era pertencer. Porque família não é só sangue. É escolha, é presença, é estar lá quando tudo desmorona e continuar lá quando tudo se reconstrói. E às vezes, é um estranho num supermercado que paga R$ 23 e devolve uma vida inteira.